Olá, cervejeiros! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Sistema Breuuno, monte o seu. Nós estamos hoje na aula 9 e eu vou fazer aí a demonstração da montagem do meu painel. Eu, na aula passada, na aula 8, eu disse que eu faria o controle da fervura, né, utilizando o Breuuno. Só que eu ainda não fiz nenhuma abraçagem, eu vou fazer amanhã uma abraçagem, então eu acabei mudando aí a ordem das aulas, tá? Então hoje eu só vou mostrar a montagem do meu painel. Qual que é a finalidade dessa montagem? Eu estou para comprar uma panelinha de 32 litros para fazer 20 litros de cervejas, né? Para fazer levas pequenas. A minha panela de 48 litros, ela já faz levas pequenas, porém, eu quero ter uma panelinha menor para fazer cerveja dentro de casa, porque eu costumo fazer cerveja na minha edícula, né? E as únicas vezes que eu consegui fazer cerveja e com a minha esposa estando junto ali, colaborando o tempo todo, foi quando eu fiz cerveja na cozinha de casa. Então eu quero ter essa panela pequenininha aí, com uma resistênciazinha mais fraca, e para fazer lá na cozinha, né? Eu vou passar a utilizar dessa forma o sistema Breuuno também para fazer a fervura. Daqui para trás, nós estamos aí no começo de 2020, eu sempre fiz minhas braçagens, né? Sempre fiz minha cervejinha, sempre para fervura utilizando ou um fogão industrial ou o meu carga-fogo. Porém, quando eu utilizar essa panela menor e quando eu fizer cerveja dentro da minha cozinha, eu vou utilizar essa mesma panela para fazer a abraçagem, eu vou utilizar também para fazer a fervura utilizando a resistência, tá? E para a montagem desse painel eu tentei fazer com o menor custo possível, né? Uma da viabilidade do sistema Breuuno, né? Quando o Bruno Leitão desenvolveu, é o baixo custo, né? Vale ressaltar que ele utiliza o EMUS D1 Mini, né? Como cérebro do sistema. Outros sistemas por aí, por exemplo, o Craft Beer Pi utiliza o Raspberry Pi, que é bem mais caro. Por que eu estou chamando a atenção aqui, pessoal? É o seguinte: quando você for montar o seu painel, você tem que já ter em mente qual resistência você vai utilizar nele, onde é que você vai fazer suas braçagens, por quê? Você vai ter que dimensionar a sua rede elétrica de onde você for fazer a braçagem para que ela aguente a demanda do seu painel, né? E você também vai ter que ver qual resistência você vai comprar, você vai utilizar para dimensionar também seu relé de estado sólido e todos os cabos que estão dentro do painel e o cabo que vai ligar na panela de resistência, né? Então, muita atenção, quando você for montar o seu painel, já verifique antes onde você vai instalar, que resistência você vai utilizar, quantas resistências você vai utilizar, porque tudo isso vai influenciar, por exemplo, na quantidade de relé de estado sólido, no tamanho da sua caixinha. Então, já tem que ver antes o que você quer do seu sistema, tá? Tá, como eu vou usar na minha cozinha o meu painel, eu vou colocar nele uma resistência aí de no máximo 3.000 watts, tá? Meu sistema vai funcionar a 220 volts, o que dá mais ou menos aí um consumo da resistência de 13,63 amperes. E um cabo de 1,5 mm quadrado é suficiente, porque um cabo de 1,5 mm, bitrode de 1,5, ele aguenta uma corrente máxima de 17 amperes. Então, um cabo de 1,5 mm é um cabo normalmente utilizado aí nas residências. Então, se você abrir lá a sua tomada e verificar se ela tem se o cabo elétrico lá, o fio elétrico que alimenta ela, já é um cabo de 1,5 mm quadrado, já é mais do que suficiente para você colocar uma panelinha com uma resistência de 3.000 watts, tá? Outra coisa importante, pessoal, como vai ficar na minha cozinha, eu vou utilizar aquelas tomadas simples que existem lá, que tem na parede de casa já. E a tomada do meu painel elétrico que eu vou alimentar ele, já também é uma tomada simples dessas que você encontra em qualquer material de construção, em qualquer lugar. Porém, pessoal, mesmo que o meu painel não vá consumir 20 amperes, eu vou trocar esse miolo aqui, vou colocar um de 20 amperes, né? E o custo disso daí deve ser pouco mais de 10 reais, se chegar a 10 reais. E a tomada macho aqui que eu vou colocar no meu painel também aguenta 20 amperes. Então eu tenho aí, se eu utilizar uma tomada de 3.000 watts, uma resistência de 3.000 watts,
eu tenho uma boa folga aqui, porque a minha resistência vai consumir somente 13,63 amperes. E eu tenho uma tomada de 20 amperes, então eu estou com uma certa folga, eu estou mais tranquilo, tá? No meu caso, eu vou puxar do chuveiro, porque o chuveiro é 220, né? Eu vou puxar dois fios do chuveiro, vou descer pelo conduíte ali até minha tomada e vou colocar minha tomada 220 ali do lado do fogão, ou seja, vai ser muito simples e muito barato. Eu vou utilizar aí no máximo 6 metros de fio de 1,5, que não é um fio caro. Desço para minha tomada, troco a tomadinha fêmea aqui e já está tudo resolvido, tá? Vai ser bem simples mesmo. Eu montei hoje meu painel e eu coloquei apenas para testar uma dessa tomada que eu já tenho tipo stack, né? Eu chamei numa aula passada de tomada stack, só que na realidade o nome dela seria tomada industrial. Stack é um dos fabricantes dessa tomada, tá? Então eu trouxe aqui, por exemplo, foto delas aqui, né? Então como é que ela funciona? Você tem aqui essa parte aqui que seria o macho, né? E aqui a fêmea. Então essa parte aqui vai no seu painel ou vai ali você fixa ela na parede, por exemplo, como é o meu caso aqui. Eu fixo ela embaixo de uma bancadinha de mármore aqui, tá? Então você abre essa tampinha aqui você abre e encaixa o macho nessa parte aqui da tomada e esse pininho aqui ele trava aqui a tampinha que é para evitar de cair. É uma tomada que ela aguenta aí uma corrente maior, por exemplo, essa daqui é uma que aguenta 32 amperes, ou seja, você pode colocar aí uma resistência bem mais forte do que a minha aqui atual, que é 5.000 amperes, 5.000 watts, desculpa, né? E o custo dessa tomada aqui é um pouco alto, tá? Você acha mais barato, mas eu vi hoje na Viltec, hoje é dia 22 de fevereiro, na Viltec, no site da Viltec, o macho, que é esse aqui, está custando R$ 23,80 e a fêmea, que é essa daqui, está custando R$ 36,50. Não é uma tomada barata não, mas quando você vai utilizar um sistema aí com mais de uma resistência, por exemplo, ou com uma resistência mais parrudinha, por exemplo, 7.000 watts, tem um amigo meu que ele faz 100 litros de cerveja, ele utiliza uma resistência de 7.000 watts, né? Então você já vai ter que ou utilizar uma tomada dessa, ou ligar os fios direto do seu disjuntor lá no seu quadro elétrico, tá? Aí vai do que você for montar. Outra coisa que precisa prestar atenção na hora que for comprar, olha só, essa daqui ela tem 3 pinos, ó. Um pino para a fase, o outro pino para outra fase, e esse pino mais grosso aqui seria para o terra, ó, 2 polos mais terra. Você vai verificar que existem vários tipos dessa tomada aí, 3 polos mais terra, 4 polos mais terra, então você tem que comprar 2 polos mais terra, né? Fase e fase para dar os 220 volts e mais o aterramento aqui, tá? Bom, meu painelzinho é o mais simples possível. Como eu disse, eu estou economizando, né? Gastei um pouco a mais, a esposa já começa a ficar no pé, então eu tive que economizar. Eu montei com o material que eu já tinha em casa. O meu painel do Craft Beer Pai antigo, ele era muito grande, totalmente desnecessário o tamanho. Eu desmontei ele inteiro, peças que sobraram eu utilizei aqui, tá? Então vamos lá, eu utilizei uma caixinha plástica que custou aí, acho que R$ 36 no material na loja de material elétrico, tá? Eu não tenho ferramentas especiais para cortar retinha aqui, eu tive que cortar numa serra dessas de mão mesmo, porque eu passei fita crepe para não machucar o dedo, então assim, eu montei de acordo com o que eu tenho em casa, né? Mesmo assim ficou bom. Tá? Eu coloquei aqui 2 LEDs aqui para sinalização, né? Esse daqui é para minha resistência, esse daqui é para minha bomba. Coloquei uma tomadinha de plástico aqui na lateral, que isso daqui é R$ 8,00, o custo dela é bem baratinho mesmo. Cada LED custou R$ 6,00 já com essa moldurinha aqui para o LED, né? Eu comprei no Dumpo LED. Aí tá aqui o displayzinho do Breu Uno. Tá aí. Sensor de temperatura, um preto e um branco, por quê? É o que eu tinha em casa, pessoal. Esse daqui eu comprei do Dumpa e esse daqui eu comprei da Control Beer há muito tempo. Então o que eu tinha em casa eram esses dois, ficou esses dois aí, tá? E aqui eu já tinha em casa isso daqui e os fios, um para alimentar e outro que vai para resistência. Então é o mais simples possível, o mais barato possível e eu fiz com o mais material que eu já tinha em casa. E essa chavinha aqui custa uns R$ 8,00, R$ 6,00 em qualquer loja de material elétrico, eletrônico aí, para mim ligar e desligar somente o Breu Uno, tá? Não é a chave geral para ligar a alta tensão aqui da resistência, tá? Painelzinho por dentro, pessoal, o mais simples possível. Eu estou economizando tanto que eu
estou usando o seguinte, esse resistado sólido eu já tinha, ele é para 40 amperes, só que nesse sistema aqui eu vou usar uma resistência de 3.000 watts, que consome bem menos do que 40 amperes, então está folgado aí meu resistado sólido, né? Eu emendei os fios, torcendo um cabinho no outro ali mesmo, e depois eu soldei e passei fita isolante. Eu não comprei nem o bone, para vocês terem uma ideia, né? Esse monte de fiozinho aqui é tudo fiozinho que eu tenho em casa. Como eu disse, eu sou lixeiro, eu vou guardando tudo retalhinho de fio que eu tinha em casa aqui, ó, eu utilizei para montar o painel. O que eu comprei novo aqui é esse fiozinho aqui do Dumba, que é para ligar o display na interface dele, e essa interface aqui é do Dumba também. Então tá aí, pessoal, muito simples, muito fácil. Vê que ficou um painel relativamente enxuto, poucos fios, e eu montei com o que eu tinha em casa mesmo, tá? O que importa é funcionar e você confiar no seu sistema. E essa é a tomadinha para me ligar a bomba, tá? O relé da bomba está aqui, eu aciono pelo sistema e ele liga minha bomba aqui. Um relé de estado sólido, porque eu vou trabalhar somente com uma resistência, é o sistema mais simples possível que eu acho que é possível montar. Tá aí. Teste inicial, pessoal. Eu lá na minha edícula, eu já liguei o sistema, ele já está conectado na minha rede, porque naquela montagem anterior que eu fiz, o teste anterior, eu já tinha programado, colocado a senha lá, o meu ID e a minha senha, então eu já liguei ele e já conectou na internet, tá? Então eu vou aqui no meu navegador, ó. Estando no meu navegador, eu coloco o número do IP que aparece no painelzinho, né? Quando você liga o sistema e tem o display, quando você liga o sistema e tem o display, ele já mostra aqui, na última linha do display aqui, ele mostra o IP que ele está utilizando para se conectar no seu roteador. Então, quando eu venho aqui quando eu venho aqui e coloco no meu navegador internet o número de IP que ele mostra lá no display, ele já se conecta ao sistema, tá? Eu me adaptei operando, né, o sistema assim, ó. Um sensor auxiliar para eu colocar lá na água de lavagem, que eu vou esquentar no fogão lá da minha cozinha, né? E o sensor principal que está ligado na minha panela, que eu vou fazer a fervura e a abraçagem. Então tá tudo muito simples aqui. Eu acho que a forma mais simples possível de montar está aqui. Eu já testei ligando a bomba, ele ligou a bomba, ligou a resistência, então não tem muito o que enrolar. O importante é o sistema ser confiável e funcionar. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Mais uma vez, quem tiver dúvidas ou sugestões, basta postar aqui, na medida do possível eu vou responder, né? E agora sim, né, na próxima aula eu pretendo fazer um controle da intensidade da fervura, né? Por que eu vou fazer? Porque na abraçagem teste que eu fiz, se eu não me engano, foi a aula 7, se eu não me engano, naquela abraçagem teste, como foi a primeira vez que eu operava o sistema para fervura, eu achei que a aula não ficou 100%. Então eu pretendo na próxima aula, que seria a aula 10, fazer o controle da intensidade da fervura, operando novamente o sistema somente para fervura. Apenas para deixar uma aula aí 100%, porque eu achei que a outra na parte da fervura não ficou 100%. Pessoal, agradeço quem assistiu a aula aí até o final e até a próxima aula.